Saudações capaz do Senhor, gente. Queria estar falando hoje sobre o adultério, tá? Muitas mulheres hoje adulterando, tá, gente? Aí com jogadores de futebol. Sem saber disso, a partir de hoje você não está mais inocente. Você vai saber tudo, porque eu vou contar tudo, tá, gente? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 em diante. O nosso Senhor Jesus, ele vai dizer assim mesmo: Ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que só de atentardes para uma mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, como você pode ver aí, na lei de Moisés tinha que praticar o ato de adultério. Uma pessoa casada, ela tinha que ficar com outra pessoa, ter aquele ato carnalmente, tá? Tinha que ser duas pessoas, para poder ser um adultério. Tinha que acontecer no físico isso, tá? Mas na lei de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é diferente. Só da pessoa casada olhar para uma outra pessoa, já no coração dela cometeu adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, tá? Então, gente, é isso que acontece hoje, tá? As pessoas, principalmente as mulheradas aí, olhando para os jogadores de futebol, vão ali, olham para o jogador de futebol, desejo no coração delas e depois diz que não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver futebol, tá? Só que a Bíblia diz: não amei o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, vem do mundo e não do Pai. E o mundo vai passar, assim como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia, tá? Então, gente, futebol são coisas do mundo. Era coisa quando a gente estava lá no mundão, que a gente gostava de ver essas coisas, né? De estar nesses meios. Porque ali, gente, o que vai sair ali? Vai sair uma perna quebrada, tem jogadores que vão ter morte súbita, tá? Que vão morrer ali no campo, como já aconteceu, já tem casos, né? Como também uma perna quebrada, alguma coisa ali vai acontecer, né? Então, gente, isso daí fica para as pessoas que são lá do mundão. Nós que somos cristãos, o nosso prazer não tem que estar num campo de futebol, tem que estar na lei do Senhor, tem que estar na Bíblia. O cristão tem desejo de ler a Bíblia, de orar, de consagrar, de ter uma vida de santificação. Então, adultério, gente, é isso aí também, tá? Na lei agora é tanto ato material como o espiritual. Só de você olhar, você já está cometendo adultério. Só que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o bálsamo de Gileades. Ele faz a ferida e ele liga. Ele mostra o problema e ele já vem logo com a solução. Por isso que ele vai dizer mais embaixo: o que é que está te fazendo pecar? São teus olhos? Arranca-o. Tira-o para longe de ti. É melhor tu entrares na vida com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado no inferno. Então ele está falando assim mesmo: tu tá pecando pelo olhar? Arranca. Tira ele para longe de ti. O crente, ele não pode ter dois olhos, material e espiritual, como a gente vê hoje. Uma hora é crente, outra hora não é. E assim ele vai levando a vida. Não. Cristão, ele tem que ter só um tipo de olhar, o espiritual, tá? Cristão, ele tem só um olhar, que é o olhar espiritual. Então, cristão, ele só olha a primeira vez. Ele só pecou a primeira vez. E por que ele pecou quando ele olhou a primeira vez? Porque, a gente habita dentro de um corpo que é um corpo de pecado. E a gente está aguardando um novo corpo que o Senhor vai dar para nós, tá? É um corpo transformado. Quando ele vai pegar esse mesmo corpo aqui, vai transformar ele num corpo de glória. Nesse novo corpo a gente não vamos pecar. Mas nesse aqui a gente ainda peca. Só que a gente peca sem querer. Não é nada planejado, gente, tá? O cristão verdadeiro, o pecado na vida dele é só uma coincidência. Sem querer ele vai andando na rua, aí vem, né? Aquela pessoa bonita, ela olhou. Aí o que ela vai fazer? Ela só pecou porque o pecado habita dentro dela. Então, todos os dias o cristão, ele vai pecar, tá? Então, ela pecou porque ela olhou e ela vai dizer assim mesmo: Senhor, me perdoa. Aí vai desviar o olhar. Esse aí é o Filho de Deus, ele só olha uma vez.
Ele só peca porque o pecado está dentro dele, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Então a gente tem pecado sim, a gente peca todos os dias. Por quê? Porque o pecado mora dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Miserável homem que eu sou, quem é que pode nos livrar desse corpo, né? Aí ele vai dizer, glória a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso rei, né? É por conta dele que a gente consegue mortificar o pecado. Ele está apenas amortecido, mas mesmo assim a gente vai pecar todos os dias, tá, gente? Então o filho de Deus, ele peca sem querer, mas o filho do diabo não. O filho do diabo, ele peca planejado. Ele já vai dizendo, se eu ver aquela... Quando ele vê a mulher, ele olha a primeira vez, olha a segunda, a terceira e fica desejando a noite toda, o dia todo, desejando, pensando. Por quê? Porque ele é o filho do diabo, ele já peca já tudo planejado, já é tudo planejado, tá? Esses são os filhos do diabo. Os filhos de Deus não, eles pecam sem querer. Jesus, tem misericórdia de mim, que eu olhei sem querer, Senhor, e eu pequei. Então a mulher de Deus, quando ela vê um jogador desse aí de futebol, ela só olha uma vez, tá, gente? Ela só olha uma vez. Depois ela não quer mais olhar. Por quê? Porque ela tem Deus dentro dela. Ela tem o Espírito Santo de Deus dentro dela. Ela sabe que isso desagrada a Deus. Mas as mulheres que não têm Jesus, elas olham a primeira vez, a segunda e ficam olhando ali o jogo, né? Dizendo que não tem nada a ver, que elas não sentem nada. Mentira, gente. É mentira isso daí. Nós temos um corpo que estamos sujeitos a pecar, tá, gente? Então, esse nosso corpo aqui, ele é um corpo de pecado. Então a gente olha, não existe isso, dizer que a mulher não sente desejo quando vê um homem bonito. É mentira isso, tá, gente? Sabe por quê? Só se a mulher não gosta de pessoas do mesmo sexo que o dela. Ela vai ver um homem, claro que ela não vai sentir nada, mas a maioria, não estou dizendo que é todas, mas a maioria das mulheradas, quando elas vê aqueles homens ali, elas já vão desejando. Então, é por isso que a gente tem que ter um olho espiritual, né? Por isso que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele vai dizer sobre o profeta Elias. Ele vai dizer assim, irmão, olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e concupiscências. E orando pediu para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. E depois ele orou e o céu deu chuva. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, Elias, o profeta Elias, aquele que orou e desceu fogo do céu, tá? Que desceu fogo ali. Aquele que orou e o céu se cerrou e não houve chuva durante 3 anos e 6 meses. Aquele que orou e depois o céu deu chuva. Esse mesmo Elias, ele estava sujeito a se apaixonar. Ele estava sujeito a olhar para uma mulher e a se apaixonar, a ter concupiscências, tá? Ele estava sujeito a isso. Se Elias, que era um homem, quanto mais eu e você, nós estamos sujeitos também a olhar e ter esse sentimento. Mas a Bíblia diz, né, que nós não temos que andar por vista, mas por fé. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele é o bálsamo de Gileade. Ele vai dizer, né, que o problema está ali em olhar. Mas ele diz assim mesmo, eu, porém, vos digo, se o teu olho te faz pecar, arranca, tira ele para longe de ti. É melhor tu entrares na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno. Então, pare de olhar. Pare de desejar. O Alisson e muitos outros jogadores aí, né? O marido da Shakira, o Piquet, muitos outros, né? Então, quer dizer, você tá olhando, você está adulterando. É igualmente a novela. Mulheres aí estão vendo novela, né? Aí elas se colocam ali no lugar daquela atriz principal, aí fica desejando o galã da novela, fica desejando, fica pensando o dia, a noite toda, já fica pensando na novela no outro dia que vai começar, e ela fica ali naquela agonia. Lá em Apocalipse diz assim, que no reino dos céus não vão entrar os mentirosos. Não vai entrar aqueles que amam e praticam a mentira. Amar a mentira. O que é amar a mentira? É amar uma novela, porque novela é só mentira, gente, tá? Só sai mentira ali na novela, são atores, atrizes que eles estão atuando um papel. Então aquilo ali é tudo uma mentira, uma encenação, e tem pessoas que amam aquilo. O prazer delas está em ver aquela novela. E Jesus está te vendo, tá? Porque a Bíblia diz que ele tem os seus olhos como chama de fogo.
Os seus pés semelhantes a um latão reluzente. Sabe o que isso quer dizer? Que os olhos dele estão em todos os lugares, os pés dele também. Ele vê tudo, ele contempla tudo, ele está em todos os lugares, tá? Então, gente, vigie. Você, mulher, tá? Tu, homem, que deixa ela ficar vendo aí de noite, quando ela vai ficar contigo, ela fica pensando naquilo lá. Fica imaginando, botando bobagem na mente, pensando coisas que não era para ela fazer por conta de ti. Então, larga as coisas do mundo. Larga as coisas do mundo. Por isso que Jesus disse, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele vai dizer também, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Não existe você querer pegar na mão do mundo e pegar na mão de Deus. Não vai. Ou você vai ficar do lado de Deus, ou você vai ficar do lado do mundo. Então, essas coisas que o mundo oferece são concupiscências da carne, são concupiscência dos olhos, são a soberba da vida. Isso tudo vai passar. Vai passar, o mundo vai passar, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. Então, gente, vigie. Não deixa a tua mulher ficar pecando. Não deixa a tua mulher ficar ali pensando nessas coisas. Não existe a pessoa olhar como super crente. Eu olho e não acontece nada comigo. Não existe isso. Só se a pessoa gostar do sexo, do mesmo sexo que ela. A pessoa do mesmo sexo que ela. Aí sim, ela não vai sentir nada. Mas a maioria que vão ali, gente, que estão vendo futebol, elas estão com um olhar impuro, como Jesus disse. Principalmente mulheres casadas aí, tá? Se o teu olho te faz pecar, só que o Senhor vai dizer assim mesmo, aquele que só atentar para uma mulher já no seu coração cometeu adultério. Então, na lei de Cristo é mais estreito, gente. É muito mais difícil do que a lei de Moisés. A lei de Moisés, ele tinha que praticar o ato. Agora não, só de você olhar. Então, eu queria deixar essa palavra aqui.